Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui a mesa, o Guilherme, que vai ter que se ausentar, o Dalmo, Plininho, Zé Maria, a diretoria do sindicato e todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes nesse congresso. Eu estive lá ontem na abertura, fiz uma saudação e acho que, repito aqui, que é muito importante esse momento em que os trabalhadores estão em congressos, em assembleias, em atividades, para poder debater o que está acontecendo no nosso país, mas não só o que está acontecendo, mas também quais as providências, como nós vamos armar a nossa classe para poder lutar contra tudo isso. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje no Brasil é fruto exatamente de como o capital tenta solucionar a sua crise, e a crise do capital é uma crise mundial, tenta solucionar a sua crise despejando um filme de horrores, um cenário de horrores na vida da classe trabalhadora do mundo inteiro. Talvez o Plínio aborde até com mais profundidade isso do que eu vou colocar, vou dar uma pincelada nisso, que é exatamente... Está ficando muita coisa para você, né, Plínio? É o nosso economista da mesa, mas a verdade é que a crise do capitalismo mundial, desde 2008, ela não para de ter consequências para a vida dos trabalhadores de todos os países. A gente vê que os planos de austeridade, os planos de retirada de direitos, os planos de rebaixamento do custo de trabalho não estão acontecendo só no Brasil. Eles acontecem em nível mundial. Nos países do mundo inteiro estão se mexendo na previdência. Nos países do mundo inteiro estão se fazendo processos de terceirização. Nos países do mundo inteiro está aumentando a miséria e a pobreza. Porque essa é a forma que o capital tem de solucionar suas crises. Fazendo o quê? Destruindo forças produtivas e rebaixando vidas. Em tese, em última instância, são vidas humanas que vão ficando cada vez mais reduzidas. É a mortalidade, na verdade, um grande fenômeno de migração em massa que nós tivemos na Europa, que fez com que vidas imensas fossem destruídas nos mares do Mediterrâneo. Enfim, são barbáries que a gente tem visto acontecer por fruto dessa crise do capital, que despeja a sua ruína nas costas dos trabalhadores e dos povos do mundo inteiro. Então, o que a gente está vivendo no Brasil, é importante colocar o Brasil no cenário mundial. O que a gente está vivendo no Brasil é mais uma parte desse despejo, dessa crise nas costas da classe trabalhadora. Então, a gente está vendo, não um ajuste fiscal, porque eu acho errado falar em ajuste fiscal, a gente está vendo, na verdade, um desmonte. Está se desmontando conquistas que a gente tinha conseguido com muito custo na década de 80. Está se desmontando o Sistema Único de Saúde. Está se desmontando a Previdência Pública. Está se desmontando as verbas vinculadas da saúde e educação. Está se desmontando a CLT. Na verdade, não é nem de 88, é de 47. Está se desmontando conquistas mínimas que os trabalhadores conquistaram com muita luta no último período. Na verdade, a Constituição de 88... que foi uma Constituição fruto de uma correlação de forças naquele momento, que vinha das lutas contra a ditadura, que vinha das lutas contra os patrões, com muitas greves operárias, e que culminou num processo das diretas já e também da Constituinte de 85, que depois deu na Constituição de 88, não que nós falamos que aquela Constituição era ideal para a classe trabalhadora, porque não era, mas nós conseguimos algumas conquistas, a nossa classe conseguiu imprimir algumas conquistas por conta daquela correlação de forças favorável. Pois aquilo que a gente conseguiu em 88 está indo tudo por água abaixo. Este Congresso agora está, em poucos segundos, votando a destruição de direitos que nós demoramos décadas para conquistar. O que aconteceu essa semana com a votação do projeto da terceirização foi exatamente a destruição em um só dia de direitos fundamentais para a classe trabalhadora. Por exemplo, a continuidade do contrato temporário de trabalho eternamente. Nós vamos virar um exército de trabalhadores temporários, sem direitos trabalhistas.
Talvez para aqueles que já estejam empregados no serviço público, eu imagino que todos os que estão nessa sala não estão por si mesmos, mas estão por gerações e mais gerações, estão porque acreditam que tudo isso está sendo muito penoso e muito nefasto para toda a nossa classe. Mas imaginem nossos filhos, que muitos são jovens, muitos ainda são crianças, não vão ter nem a oportunidade de prestar um concurso público, porque já vão nascer terceirizados. Então, isso que está sendo votado no Congresso Nacional e o que eles querem fazer também com a Previdência e o que eles já fizeram na PEC 55, que é a desvinculação dos gastos, congelamento dos gastos da União por 20 anos, todo esse arcabouço de medidas neoliberais, de medidas de Estado mínimo, de medidas de retirada de direitos, tudo isso é exatamente para que se rebaixe o custo do trabalho no Brasil, não a níveis chineses, porque a níveis chineses parece que nós já entramos abaixo de níveis chineses de exploração. Abaixo. O que está em jogo é que nós vamos virar exatamente um exército de trabalhadores sem direitos, totalmente precarizados, sem previdência. Então, isso que está acontecendo, para acontecer isso, na verdade, eles precisaram fazer medidas drásticas. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do MAIS, para fazer todas essas medidas, precisava exatamente de um governo, como o Guilherme falou, um governo que não se sujeitasse à opinião pública, um governo que tivesse, sim, a unidade da classe dominante, a unidade da burguesia, a unidade e o apoio do imperialismo. E, para isso, eles precisaram fazer um golpe parlamentar. Na nossa opinião, houve um golpe, sim. Mas não foi um golpe contra a Dilma e contra o PT. Foi um golpe contra a classe trabalhadora. Precisaram tirar a Dilma do governo para ter um governo mais comprometido, mais forte, que pudesse aplicar a fundo, não um ajuste fiscal, não uma reforma da Previdência, mas um desmonte total dos direitos sociais do nosso país. E para isso que teve esse golpe parlamentar. Diante disso, nós estamos numa situação, os trabalhadores, estamos numa situação desfavorável. Quem tem atacado a nossa classe é o nosso inimigo. Quem tem ganhado posições é o nosso inimigo. Porém, nas últimas semanas, no mês de março, a gente viu, pela primeira vez, uma reação muito importante dos trabalhadores. Um sinal de resistência superior ao grau de resistência que nós vimos no ano passado, por exemplo. Desde março de 2015, há 2 anos atrás, aliás, um 15 de março de 2015, nós vimos que tomaram as ruas do Brasil pessoas vestidas de verde e amarelo e que essas pessoas, inclusive, achavam que tinham que aprofundar reformas. Eram exatamente essas reformas que estão aplicando agora. Desde então, baseado nessa base aí que foi para as ruas, tem-se aplicado essas reformas e esses ajustes, baseado nessa correlação de forças que ficou desfavorável para os trabalhadores. Porém, no último 15 de março de 2017, na semana passada, foi a primeira vez que nós vimos uma manifestação massiva da classe trabalhadora desde 2 anos atrás. Ela não começou no dia 15, ela já vinha num crescente. A gente teve um 8 de março, em que as mulheres foram em peso para as ruas. Foi o maior 8 de março desde muitos anos. E por que foi um 8 de março tão massivo? Porque nós, mulheres, que somos dos movimentos feministas, colocamos como eixo do 8 de março a luta contra a reforma da Previdência. Aqui em São Paulo, por exemplo, o eixo era aposentadoria fica, Temer sai, paramos pela vida das mulheres. E logo depois desse 8 de março vitorioso, nós tivemos o dia 15, que foi um dia 15 que a gente ligava a televisão na Bandeirantes, na Globo, e ao invés de passar as manifestações de verde e amarelo, dessa vez a gente viu manifestações dos trabalhadores, organizados, em greve, parando o transporte, parando a educação, parando a saúde, parando a previdência. Então, o dia 15, para nós, teve um significado muito importante. Nós temos que nos apegar a esse significado da resistência para poder lutar contra todos esses ataques, contra todos esses projetos que vêm sendo aplicados. Mas qual foi o segredo do dia 15? Porque nós precisamos estudar o que foi o dia 15, o segredo do dia 15 para a gente repetir agora. Por que o dia 15 foi tão vitorioso, na nossa opinião? 2 coisas.
nós conseguimos ganhar a opinião pública contra a reforma da Previdência. Nós fomos para as bases, nós fomos conversar nos bairros, nas escolas, no local de trabalho. Várias entidades fizeram cartilhas, a CSP com Lutas fez vídeo, o MTST fez vídeo, a CUT fez vídeo, fez cartilhas, fez panfletos. Fomos aos locais de trabalho, ganhamos as pessoas, mostramos o que era a reforma da Previdência para cada um. E essa mobilização de um mote concreto fez com que as pessoas se mobilizassem, fossem para a rua, parassem no dia, e a gente teve um dia 15 vitorioso. Mas tem uma segunda lição, dia 15, que foi a unidade. Os trabalhadores querem a unidade para poder lutar, porque sabem que sem unidade não vai haver vitória. E pela primeira vez também, conseguimos uma unidade fantástica de todas as organizações da classe trabalhadora no dia 15. Foi CSP com Lutas, foi Força Sindical, foi CUT, foi várias outras, CTB, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, estava todo mundo junto. Quando está todo mundo junto, todas as organizações juntas, os trabalhadores se sentem mais fortes para lutar. E isso fez com que o dia 15 fosse esse dia, que para nós foi impulsionador. É óbvio que o governo viu, o governo sentiu o baque do dia 15. E aí o governo fez manobras. O que o governo pensou? Agora eu não posso mais aprovar a reforma da Previdência, porque para aprovar a reforma da Previdência, eu preciso de 307 votos. Ele não tinha mais os 307 votos para aprovar a reforma da Previdência, como ele queria aprovar no início, que era no dia 6. Ele queria fazer a segunda votação no dia 6 de abril. Queria matar a fatura da reforma da Previdência dia 6 de abril, e ele não conseguiu mais os votos suficientes para isso. Aí o que ele fez? Ele colocou um PL, porque o PL ele não precisa dos 307. O PL com 132 ele conseguiu aprovar. Ele entrou com o PL da terceirização, para dar uma cacetada nos trabalhadores, para sentirem para evitar que saia uma greve geral. E mais, ele fatiou a reforma da Previdência, manobrando, né? Retirou os professores, retirou o funcionalismo municipal e estadual do projeto da reforma, do PL da reforma, exatamente para dividir a classe, para poder aprovar depois a reforma da Previdência. Então foi uma manobra que ele fez, porque a gente sabe que ele faz isso agora para depois voltar cada cidade, cada estado com a sua própria reforma da Previdência. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, já tem um projeto na Câmara Municipal, que é o projeto do Sampaprev, que já é a reforma da Previdência Municipal. Então, nós não podemos cair nessa manobra do Temer, que quer fazer agora a fatiação do projeto da reforma. Nós não podemos nos abalar com o que foi votado da terceirização, e nós temos que, sim, apelar às centrais sindicais para que tirem a data na segunda-feira da greve geral. Depois até o Zé Maria vai falar melhor, porque acho que ele esteve na reunião, talvez tenha tido na reunião, que teve ontem. Ontem teve uma reunião das centrais sindicais, que infelizmente ainda não tirou a data da greve geral. E vai ter uma nova reunião segunda-feira, dia 27, que vai tirar a data da greve geral. Então, por favor, centrais sindicais têm que sair um dia unificado. Não pode ter vacilação, nós temos que repetir o que foi o dia 15, mas não o que foi dia 15, um movimento superior, que realmente a gente consiga parar tudo no Brasil. Senão nós não vamos conseguir reverter essas medidas todas. Mas, ao mesmo tempo que a gente está indo para a luta, construir a greve geral no mês de abril, que eu acho que é a grande tarefa que todos os sindicatos, que todas as centrais têm, fazer uma grande mobilização popular, porque não basta só os setores organizados pararem, é preciso ganhar também o apoio da população. No dia 15, nós vimos, né, a população aplaudindo a greve dos metroviários. Isso é muito importante. Quando as pessoas que não estão organizadas em sindicatos aplaudem, apoiam, cria uma massa de apoio popular. Mas isso também não basta. Por que não basta? Porque nós achamos que, mais do que tudo, é necessário instrumentalizar a nossa classe com um programa. Um programa que não pode repetir os erros que foram os erros do governo do PT. Os erros do governo Dilma e Lula. Que foi um governo que abriu o campo para todos esses inimigos. Porque o Temer era vice da Dilma. Porque a Dilma fez acordos com os ruralistas, fez acordos com os grandes empresários, fez acordo com os banqueiros. Então,
não dá para a gente também fazer as mobilizações, ok, fazer mobilização com todo mundo junto, mas não pode ser que as nossas mobilizações desaguem num novo projeto de Lula 2018. Por quê? Porque o projeto Lula 2018 não é um projeto de autocrítica dos 13 anos que eles governaram em aliança com a burguesia. É um projeto de repetir as mesmas alianças. É um projeto de repactuar as alianças que já existiam antes. E isso não nos serve. Não nos serve, porque 13 anos que conseguiram pequenas, digamos assim, medidas compensatórias, como aumento real do salário mínimo, pequenas medidas, agora em 1 ano, 2 anos, já foi tudo retrocedido. Então isso não se sustenta, isso não é o projeto para a nossa classe que nós queremos. Nós precisamos sim de um outro programa. Um programa que seja de independência de classe, um programa de enfrentamento com o grande capital, um programa que vá no sentido de suspender o pagamento da dívida externa, um programa que vá no sentido de reestatizar as empresas todas que foram privatizadas a preço de banana, um programa que vá no sentido de reverter a reforma do ensino médio, de reverter a PEC da terceirização, de reverter a PEC 55. Este programa não pode ser um programa de conciliação de classes. Esse programa tem que ser um programa das organizações da classe trabalhadora, sem nenhuma aliança com a burguesia. E nós achamos que, para esse programa, mais do que discutir nomes, nós precisamos de um círculo de alianças que, na nossa opinião, tem que ser uma frente de esquerda socialista, que esteja, mas não só de partidos e também dos movimentos sociais. Uma frente que esteja o PSOL, o PSTU, o PCB, mas também movimentos sociais importantes como o próprio MTST, e que possa discutir esse programa para o Brasil, o programa que nós queremos, assim como em 88 também nós discutimos qual era o programa que a gente queria implementar, e que a partir dessa discussão, nas nossas bases, nós possamos fazer encontros, nós possamos fazer plenárias, e que desta discussão surja um programa elaborado pela nossa classe que não seja o programa de conciliação de classe, que seja um programa de independência. Para isso, é necessário generosidade dos setores de esquerda, para isso é necessário que a gente pense no conjunto da necessidade da classe trabalhadora, muito mais do que na autoconstrução das nossas organizações. É necessário que a gente, a partir desse programa, aí sim, tiremos nomes que vão encabeçar esse programa, não em 2018, mas agora, na luta. E é óbvio, também nas eleições, porque esse programa tem que ser um programa da nossa classe nas lutas e nas eleições. Então, com esse sentido de tarefas que nós temos que cumprir no próximo, tarefas no imediato, mas também tarefas estratégicas, eu acho que no imediato é a tarefa de construir a greve geral para o mês de abril. E no estratégico é da gente arrancar dessas mobilizações uma nova correlação de forças que possa se materializar num programa de independência de classe, num programa de enfrentamento ao capital e que possa, sim, se materializar e se concretizar na verdadeira emancipação da classe trabalhadora no nosso país. Obrigada.